Olá, amados e amadas do Senhor, que a paz esteja com todos, né? Uma ótima madrugada, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Neste domingo, né? Perdão, irmãos, mas eu estou quase sem voz, né? Eu não sei a minha garganta, mas no nome de Jesus estamos aqui ainda com vós, né? Para anunciar, para falar sobre o Senhor, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, que o Senhor tem feito no nosso dia a dia, né? Vamos estar orando, apresentando, entregando este momento ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, Senhor, eis-me aqui, Senhor, nesta madrugada, Pai. Apresento a Ti, Senhor, este momento, Senhor, esta hora, Senhor, este tempo, Senhor, na Tua presença, Pai. Entrego-te minha vida, Pai. Faz de encontro, Senhor, a cada vida, Senhor, que está assistindo ou irá assistir essa live, Pai. Senhor, venha falar, Senhor, com cada coração. Que a Tua mensagem, Senhor, entre em cada lar, Senhor, naqueles lugares que precisam, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu apresento e entrego a Ti esse momento, Pai. No nome de Jesus. Amém. O nosso tema hoje é somos templos de Deus, né? E o capítulo que nós vamos ler, o livro, o capítulo, versículo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20, que diz o seguinte: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Nós vamos falar hoje sobre sermos templos, né? Nosso corpo ser templo de Deus. O que Paulo exatamente, né, está querendo falar, nos dizer sobre ser templos, né? Ao mesmo tempo que parece uma resposta, né, tipo o Espírito Santo morando em nós, também nos remete uma reflexão sobre santidade. Porque a palavra de Deus vai dizer, né, que Deus habita em nós, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, nós não pertencemos a nós, né? Também, e o entendimento da plenitude de sermos igrejas do Senhor, e da plenitude, perdão, irmãos, e o entendimento da plenitude de sermos igreja do Senhor. Nosso corpo como um templo habitável, né? Como um templo habitável, não dentro de quatro paredes. A glória de Deus movendo-se através de nós. Nós somos, é como se nós, presença de Deus em movimento, né? Através de igrejas que somos nós. Devemos ser santos, como nosso Deus é santo. Essa parte é complicada, né, irmão? Ser santo. Procurar nos santificar. Preservar a santidade no nosso corpo é um grande desafio. Porém, não é impossível, irmãos. Porém, não é impossível de ser alcançado se observarmos alguns itens importantes. Para que o Senhor reine. Tá bem pesada a minha voz hoje, mas está repreendida em nome de Jesus.
para que o Senhor reine em nossas vidas, devemos matar as obras da carne, né? As obras da carne que estão presentes antes de uma vida, né? Antes da nossa vida pertencer a Cristo, nós devemos matar essas obras, né? Obras que ficaram no nosso corpo. Devemos entender que agora nosso corpo mortal está morto para a concupiscência da carne. Este é um processo contínuo, irmãos, e diário que devemos praticar. Dia a dia temos que estar num processo de santidade, num processo de matarmos a nossa carne, né? Como eu disse, é um processo contínuo que devemos colocar em prática. Não tem como preservar a presença de Deus em nossas vidas se não alimentarmos nosso espírito com coisas espirituais. Alimentar o nosso espírito é algo essencial para se manter uma vida de comunhão com Deus. Se deixarmos de nos alimentarmos o nosso espírito, logo o velho homem carnal, ele vai ressurgir, né, irmãos? Ele vai ressurgir. Bom dia, boa madrugada, Marisa. Que Deus abençoe grandemente a sua madrugada, né? Nós estamos falando hoje sobre ser templo de Deus, né? Eu estou um pouquinho com a minha voz pesada, um pouquinho quase sem voz, mas Deus tá dando graça aqui para mim. Sobre ser templo de Deus. E ser templo de Deus, nós temos que ter o cuidado diário, né? De dizermos não, né? Para a concupiscência da carne, dizer não para as nossas vontades e procurar alimentar o nosso espírito, né? Temos que a cada dia estarmos, a cada instante, a cada momento, alimentarmos o nosso espírito, né? E como eu estou falando, quando a gente alimenta o nosso espírito, quanto mais a gente alimenta o nosso espírito, mais o nosso espírito ele fica forte. Agora, se a gente não alimentar o nosso espírito, o que acontece, né? O que acontece? Ele vai enfraquecendo, irmãos. Ele vai enfraquecendo, onde a carne que não precisa ser alimentada, a carne que ela já é forte, já é forte o suficiente para nos vencer muitas das vezes, né? Porque o espírito a gente precisa estar alimentando diariamente. A carne não. A carne qualquer... Se o nosso espírito está fraco, a nossa carne ela vai prevalecer. Ela vai prevalecer sobre a vontade de Deus na nossa vida, né? Conheço muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas que são templos, né? Que deveriam de ser templos de Deus. Eu vou citar exemplos aqui para a gente entender mais ou menos o que é ser templo de Deus, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que estão na presença do Senhor. Eu não vou falar nome de placa, irmãos, porque nome de placa não existe para Deus. Igreja é igreja. Deus não olha nós como, esse é da placa de tal igreja, esse é da placa. Deus não olha a gente assim. Deus tem filhos, né? Deus tem templos. Então, ele se manifesta a nós dessa forma. E tem pessoas que elas estão na igreja e muitas das vezes as únicas obras, as obras que a gente consegue ver na vida dessas pessoas são obras carnais, né? E não obras espirituais. Exemplo, eu conheço muita gente, irmãos, que vive de mentira dentro da igreja, sabe? Ou gente que tem uma língua maior do que a barra da saia, né? Tem irmãs que usam
saia lá no pé, mas como diz um pastor que eu conheci esses dias, ele disse que a língua acompanha, né, o comprimento da saia. E sobre mentira, irmãos, tem gente que mente por coisas tão bobas, sabe, por coisas tão besta. Você simplesmente faz uma pergunta besta, irmão, sabe, e a pessoa é capaz de mentir, né? Que muitas vezes não tem necessidade, né? Não tem necessidade de mentira, não tem necessidade de você estar na igreja, tá falando do teu irmão, tá falando da tua irmã, né? De você estar julgando. Até porque se nós estamos na casa do Senhor, se nós estamos se reunindo dentro da igreja, é porque todos nós estamos ali carentes, precisando ser curado, precisando ser liberto, né? Porque, como eu disse, o processo, o crescimento do Espírito é diariamente. A busca pela santidade é diariamente, irmãos, né? Que nós não venhamos, que nós como filhos não viemos demonstrar mais as obras da carne do que as obras do Espírito. As obras do Espírito vai dizer mais para frente, não lembro, eu acho que é mais para frente aqui de 1 Coríntios, vai falar sobre as obras do Espírito, né? Que são 9, né? E elas não Meu Deus, tá repreendido, irmãos. Olha, tá difícil para mim falar hoje. Elas não vão ser exemplos, né? Se a gente se nós formos exemplos de pessoas carnais, quem está na igreja já vai apontar o dedo, já vai saber que nós estamos sendo carnais, né? Então que nós venhamos ser mais espirituais, mais buscar as obras do Espírito Santo na nossa vida, buscar mais a santidade de Deus na nossa vida, né? Como eu disse, a carne, ela prevalece quando nós não alimentamos o nosso espírito. Que nós não venhamos deixar o velho homem, né, tomar conta, ser mais forte na nossa vida, né? O velho homem tem que morrer, né? Toda vez que você for, por exemplo, mentir, toda vez que você for fazer alguma coisa, falar de alguém, falar, velho homem, você já morreu, né? O que você está querendo ressurgir? Repreende esse velho homem, irmãos. Repreende essa língua que não quer ficar parada dentro da boca. Repreende esse espírito de mentira. Repreende esse espírito de calúnia. Repreende esse espírito de julgamento, né? Que a gente é ser humano, irmãos. A gente é falho. Que nem eu disse, a gente tem uma vida e se a gente não alimentar o nosso espírito diariamente, a gente vai fazer um monte de coisa errada, né? A gente vai fazer coisas que não agradam a Deus e coisas que agradam a nossa carne. Porque é isso que nós queremos agradar a nossa carne. Nós queremos muitas das vezes se preocupar conosco, mas a gente muitas das vezes esquece que essa vida, que este templo aqui, logo ele morre, né? Mas o nosso espírito não, né? Nosso espírito ele tem uma vida eterna, né? A nossa alma ela tem uma vida eterna. Então que nós venhamos estar alimentando diariamente o nosso espírito, né? É uma luta diária, irmãos. É uma luta diária. Como dizer, a nossa carne ela é incrível, né? Ela é incrível. Ela sempre parece que está forte. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve ou o que você fala. Tenha cuidado, né? Muitas das vezes a gente se alimenta, a gente vê coisas que Deus não está se agradando, né? A gente, em vez de procurar estar alimentando o nosso espírito, nós estamos alimentando a nossa carne, nós estamos vendo coisas, deixando coisas
né, entrar na nossa mente e partir para o nosso coração, coisas que muitas das vezes não agradam a Deus. A gente perde tempo assistindo coisas desnecessárias. A gente perde tempo deixando coisas desnecessárias entrar na nossa casa, na nossa família, né? Então que nós venhamos filtrar o que nós estamos vendo, que nós venhamos filtrar o que nós estamos ouvindo, né? Que tem coisas que a gente ouve, por exemplo, se o irmão vem falar mal de alguém, fala assim, não, irmão, não estou interessado, né? Vamos orar. Todos nós temos falhas, temos erros. Se não concorda, amém, não concorda, mas vamos orar. Se realmente a pessoa estiver tendo uma atitude que não agrada a Deus, Deus vai entrar com providência naquela situação, né? Deus vai mostrar, né? Ou a gente, com todo carinho, com toda a mansidão que a gente deve ter, que é um dos frutos do Espírito Santo, né? Que é a mansidão. A gente vai e conversa com o irmão. Ó, irmão, acho que você está errado nessa situação. E isso. Agora não correr falar pro outro irmão, né? Então a gente tem que cuidar, filtrar o que a gente ouve. E o que fala também, né? Que muitas pessoas estão na igreja, mas eu nunca vi tanto palavrão que tem na boca, né? Tanta palavra feia saindo de crente, sabe? Misericórdia. Tem coisas que a pessoa tem que vigiar, né, irmãos? Tem que vigiar o que elas estão proferindo. Que nem todo mundo, muitas das vezes, eu falo que nem todo mundo, elas estão a tempo na casa do Senhor, ou a tempo numa vida cristã. E se elas escutam um crente, ou uma pessoa que está na obra do Senhor, um obreiro do Senhor, da casa do Senhor, falando um palavrão, né? A pessoa já, meu Deus, que é isso? Né? Tipo, a pessoa parece que está mais no mundo do que na igreja. Então que nós venhamos ter sabedoria, ter discernimento, né? Do que a gente vê, do que a gente ouve e do que a gente fala. Temos que cuidar, temos que ser sábios, temos que estar consciente dessas coisas na nossa vida, né? Guarde-se de pecar, né? A gente tem que se guardar e não pecar contra o Senhor, não pecar contra... A gente sabe aquilo que é certo, o que é errado. Então que a gente não venha pecar contra o Senhor. Nós somos templos e templo tem que estar limpo, tem que estar sempre pronto, né? Sempre estar em adoração a Deus, né? Né? Que Deus, que o Espírito Santo, ele venha ter prazer em habitar em nós, né? Nós temos que estar limpo, nós temos que estar purificado, nós temos que estar santificado para que ele possa se mover através de nós e para que nós venhamos ser resposta, irmãos, para que nós venhamos ter a sensibilidade de poder ajudar aqueles que precisam, né? Como que nós vamos ter essa sensibilidade de ajudar se nós estamos tão sujos, né? Se nós estamos julgando, se nós estamos falando palavrões, se nós estamos colocando dentro da nossa casa coisas que não agradam a Deus. Então que nós venhamos cuidar deste templo, cuidar dessa morada do Espírito Santo, né? Para que ele venha nos usar, né? Uma simples espiadinha, muitas das vezes, no pecado, né? Uma simples espiadinha, muitas vezes, em coisas desnecessárias, que muitas pessoas, muitos homens hoje em dia, mulheres, jovens, adolescentes, né? Que hoje em dia a pornografia tá aí, né, irmãos? A pornografia tá aí, a internet tem a rodo disponível aí, tudo e qualquer conteúdo. E muitas das vezes a gente, como templo, né, a gente acorda, né, vai lá, mexe no celular, e muitas das vezes parece uma cena, daí a curiosidade, né, a mente vazia, o espírito fraco, né, em vez de procurar dobrar o joelho, em vez de procurar ler a palavra do Senhor, vai dar uma espiadinha nessas coisas, né.
E muitas das vezes por este momento de curiosidade, de espiadinha, a gente abre uma brecha enorme, enorme para o pecado, né? Que a gente venha ter cuidado, que a gente venha ter um discernimento, que nós venhamos ser, né, templo do Espírito Santo, que nós venhamos procurar estar alimentado da palavra do Senhor, né? Que nem eu falei, cuidar com o que a gente vê. Se o que a gente está vendo não agrada a Deus, que nós não venhamos ver. Eu sempre penso assim, tudo que eu for fazer, perguntar para Deus, Deus, isso te agrada? Isso, perguntar para si mesmo, isso está te edificando? Isso está edificando o templo? Isso está edificando você? Se você está vendo coisas que edificam, amém. Se você está ouvindo, filtrando coisas que edificam, também amém. Né? E se você estiver falando, tudo que você traz para dentro de você é o que vai sair da sua boca, né? Então, se você tem se alimentado de coisas do Senhor, da palavra do Senhor, então é isso que você vai transmitir, né? É a palavra do Senhor que você vai transmitir. Se nos momentos que você está pensando, procura filtrar o que você está pensando, que é muito fácil a nossa mente, porque a palavra do Senhor vai dizer que o diabo, né, o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, né, bramindo como um leão, né, para tentar toda hora, todo instante, minar nossa mente, tentar nos derrubar, enviar alguns dardos, né, algumas flechas contra nós, para que nós venhamos cair, para que nós venhamos pecar, para que, né, e às vezes, irmãos, a nossa mente está vazia, nós não estamos preparados e vem esses dardos, vem essas sugestões malignas na nossa mente, onde a gente acaba abrindo uma brecha, onde a gente acaba dando legalidade para que o diabo venha entrar na nossa vida, entrar nesse templo, né? E quando essas coisas ruins, essa legalidade, essa brecha entra na nossa vida, o Espírito Santo não tem como estar na nossa vida, né? A palavra de Deus diz que nós somos templo de Deus e nós temos que manter o nosso lugar, a nossa casa limpa. O Espírito Santo, ele não trabalha juntamente com o pecado, né? Ele é santo, né? Ele é santo. A maioria das pessoas fala assim, tá na igreja, tá no mundo, né? Ou fala assim, ó, todo dia eu peco, todo dia, por exemplo, eu dou uma puladinha de cerca e depois eu vou me arrependo, peço perdão para o Senhor e pronto, tá pronto, porque Deus nos perdoa todo instante. Não, irmãos, é um engano isso. É um engano dizer que Deus, se você é uma coisa consciente, se você está pecando consciente todos os dias, Deus não está nessa situação, Deus não está nessa causa. O julgamento do Senhor com certeza virá até você ou virá até mim, se a gente pensar nesse sentido, né? Agora, quando é um pecado que não é consciente, que não é premeditado, digamos assim, tudo bem. Agora, algo que é premeditado, que você sabe que é errado fazer, ir lá e fazer, depois pedir perdão para o Senhor, não. Deus não se agrada com isso, né? Nosso Deus, ele é misericordioso, sim, mas a palavra de Deus vai dizer que ele também é justiça. Ele é um justo juiz, né? Então, que nós venhamos cuidar desse templo, que nós venhamos direcionar este templo para a vontade do Senhor, para a vontade do Espírito Santo, da liberdade, né? Legalidade para as coisas do céu, né? Para que o Espírito Santo venha fazer aquilo que agrada ao Senhor, né? Através da nossa vida. Então, que nós não venhamos da brecha, né? Que nós venhamos estar diariamente nos alimentando, constantemente, alimentando o nosso espírito, para que a nossa carne,
né? Não venha tomar conta de tudo, que o velho homem não venha e prevaleça sobre o novo homem, né? Amém? É essa mensagem, irmãos, né? Que Deus, que o Espírito Santo continue aí ministrando na sua vida, né? Um pouco de dificuldade hoje, irmãos, né? A minha garganta, né? Essa região aqui tá toda inflamada, mas o Senhor tá no controle de tudo. O que a gente não pode deixar de falar, né? De falar do que o Senhor tem feito, de trazer uma mensagem que muitas das vezes é direcionada, né? E hoje falar sobre templo é você entender que nós somos templos, é nós entender que nós temos que cuidar deste templo do Espírito Santo, que nós temos que filtrar coisas que entram nesse templo, né? Cuidar do que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente fala, né? Nós temos que ter discernimento, que o nosso inimigo a todo instante, a toda hora, ele quer achar algo contra nós, para que ele possa prevalecer sobre nós. Então, que nós venhamos estar conscientes disso. E se muitas das vezes você tem um tempo disponível, que você procure, né? Procure ler a palavra do Senhor. Eu sempre bato nessa tecla, irmãos, porque existem muitos cristãos que eles gostam de ouvir a palavra só, né? Mas a gente também tem que procurar conhecer. A gente tem que procurar ler essa palavra, que ela se revela, né? Que o Espírito Santo se revela, que Deus se revela para nós de várias formas, né? Então que às vezes para mim Deus se revela de uma forma diferente, para você de outra. Então que nós venhamos ler a palavra do Senhor, que nós venhamos conhecer o nosso Deus, que nós venhamos meditar nessa palavra sobre esse templo. Pesquise, irmãos, sabe? Ore, peça ao Espírito Santo para te ajudar, para te dar sabedoria, para te dar o desejo de procurar estudar a palavra do Senhor, amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Eu peço perdão, irmãos, por alguma dificuldade que hoje realmente, mas agora já estou melhorando. Hoje realmente eu não estava muito bem, mas Deus nos deu graça. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, né? E fazendo oração para que haja cura, haja milagre aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Pai querido, Pai eterno, santo e maravilhoso Deus, eis-me aqui, Senhor, para te agradecer por este momento, Senhor, na tua presença, Pai. Mesmo com todas as nossas dificuldades, as nossas limitações, Pai. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por muitas vezes, Senhor, ter te desagradado, Pai. Por muitas vezes ter deixado coisas, Pai, coisas entrar na minha mente, Pai. Sabe que muitas das vezes a gente vê coisas, Pai, que não te agradam. Muitas das vezes, Pai, nós ouvimos coisas que não te agradam, Senhor. E guardamos muitas das vezes no nosso coração, Pai. Senhor, perdoa, Senhor, se falei, Pai, algo que te desagradou, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, para ir, Senhor, para visitar a cada lar, Senhor, neste momento, Pai, a cada templo teu, Senhor. Ouve a oração dos teus filhos, Pai. Senhor, que haja arrependimento, Senhor, que haja quebrantamento, Senhor, dos teus filhos, Pai. Senhor, eu venho, Senhor, nessa madrugada, me quebrantar diante de Ti, Pai. Senhor, que nós venhamos, Senhor, que nós venhamos ser templo, que nós venhamos estar com o nosso templo puro, santificado, Senhor, para o Teu Espírito Santo, para que nós venhamos, Senhor, poder ser resposta, Senhor, para aqueles que precisam, Senhor. Oh, aleluia, Senhor, eu te louvo, Pai. Senhor, entra com a Tua cura, Senhor, com o Teu milagre, Senhor, em cada lar nessa madrugada, Pai. Obrigada, Senhor, por essa mensagem, Senhor. Senhor, que nós venhamos procurar nos alimentar, Senhor, a cada dia, Senhor. A cada dia mais da Tua palavra, Senhor, para que nós não venhamos também ser enganados, Pai. Para que nós não venhamos, Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor.
Nos guarda, Senhor, nos livra de nós mesmos, Pai. Nos livra, Senhor, da nossa carne, Pai, que muitas das vezes, Senhor, que muitas das vezes quer se levantar, Pai, que muitas das vezes quer prevalecer, Senhor, sobre o Teu Espírito, Senhor. Ah, Senhor, vai de encontro, Senhor, a cada vida, Senhor, nessa madrugada, Pai. Visita cada lar, a cada necessidade, Pai. Ser com Teus filhos, Pai. Senhor, que haja arrependimento sincero, Pai. Ah, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, está falando isso ao meu coração. Que nós venhamos a cada dia mais nos arrepender, a cada dia mais nos humilharmos na presença do Senhor, para que Ele possa ter misericórdia, para que Ele possa ter compaixão de nós. Eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti no nome de Jesus, Pai, nessa madrugada, para que tenha misericórdia, Senhor, de nós, Pai. Para que tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, que muitas das vezes peca, Senhor, e muitas das vezes nem se liga, nem se toca, Senhor, do que tem feito, Pai. Ah, Senhor, abre os olhos espirituais, Senhor. Abre os ouvidos espirituais, Senhor, para que eles possam ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Abre os olhos para que eles possam ver, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, a Tua cura, o Teu milagre, Senhor. Eu declaro a libertação, Senhor, sobre o Seu povo, Pai. No nome de Jesus, Pai, porque a Tua palavra, Senhor, nos diz, Jesus, Ele nos deu autoridade para que nós venhamos repreender todo o mal, derrotar todo o mal sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, eu declaro, Senhor, o Teu milagre, a Tua cura, Senhor, na vida de cada um, na minha vida também, Senhor. Eu declaro a Tua cura, Senhor, sobre a minha garganta, Pai, sobre a minha saúde, Pai. Eu tomo posse, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Obrigada por essa palavra, Espírito Santo. Obrigada por este momento, Espírito Santo. Porque eu de mim mesma, Senhor, não tenho nada para oferecer. Mas o Teu Espírito que habita em mim, somente Ele tem essa liberdade. E que Tu cresças a cada dia mais e que eu diminua. No nome de Jesus é que eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Fiquem todos na paz, irmão, né? Estejam orando por nossas vidas, né? E se você precisar de oração, também estaremos aqui para a honra e glória do Senhor, para interceder, né? Pelas vossas vidas, pela sua casa, pela sua família. Amém? Beijão no coração. Amo vocês. Não sei se deu hoje para compreender um pouco, irmãos, mas eu estava fazendo muito esforço para mim poder ser compreensível hoje. Se isso eu não consegui passar aquilo, né? Mas o Espírito Santo está no controle de tudo aí. Um beijão no coração.